Olá pessoal, esse vídeo de hoje é para falar uma review do livro A Cabala da Saúde e do Bem-Estar, de Mark Steves. Nesse livro, o autor, Mark Steves, apresenta várias escolas da Cabala e a aplicação prática desses conhecimentos cabalísticos para cura física e espiritual. Os métodos que são ensinados aqui são de maneira simples, didática e buscando a aplicação imediata com obtenção rápida de resultados. Os exercícios envolvem visualização, meditações, rituais que buscam desenvolver a consciência dos praticantes, especialmente com a finalidade de cura. Mas não só isso, não tem só a finalidade de cura. Embora tenha alguns erros, essa edição compensa com seu preço e a qualidade do conteúdo que o Mark Steves produziu. O link para a compra desse livro aqui está no comentário fixado, e se você adquirir por esse link que a gente disponibiliza aqui, você ajuda o canal a manter e continuar suas atividades. Antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like aí e siga o nosso canal para ter acesso a mais conteúdo sobre magia, alta magia em língua portuguesa, e também para contribuir com a divulgação desse material em nosso idioma natal. Visite também o nosso blog, que está o link na descrição, para você poder ter acesso a traduções de livros e outros materiais. Bom, começando a review aqui. O título original desse livro é Kabbalah for Health and Wellness. Foi publicado em 2007. Essa aqui é com base na primeira edição de 2007, mas tem uma edição em 2017, uma segunda edição lançada em língua inglesa, atualizada e revisada pelo próprio autor. Ele foi lançado aqui no Brasil pelo grupo editorial Pensamento, pelo selo Cultrix, tem 232 páginas e tem a tradução de Cíntia Paula Fernandes. É feito em capa cartão, o papel ele tem uma qualidade boa, uma clareza boa, não é um papel muito fino, mas também não é uma gramatura muito alta. Bom, o autor, o Mark Steves, ele é diretor do Instituto de Estudos Herméticos, que fica lá nos Estados Unidos, e ele é professor da Universidade de Scranton, lá nos Estados Unidos também. Ele tem mais de 35 anos de bagagem de estudos esotéricos e pesquisas e escrita de dezenas de livros, mais de uma dúzia de livros, e também trabalhou editoriando e revisando vários livros, né? Hoje ele trabalha como professor e como palestrante e autor de livros de ocultismo. Nesse livro aqui, o autor, o Mark Steves, ele apresenta diversas escolas de Cabala, diversas perspectivas, mas lógico que com um foco na Cabala hermética, que é uma versão da Cabala mais ocidentalizada. Ele apresenta diversos métodos e técnicas de utilização prática dos conhecimentos da Cabala aqui, mas com foco numa finalidade, principalmente na saúde e na cura física e espiritual, no melhoramento da vida das pessoas, né? De quem tiver acesso a esse livro. Os exercícios eles são muito rápidos, muito fáceis de se fazer e são bem eficazes mesmo. Envolve visualização, meditação e uma diversidade de técnicas nesse sentido. Sem precisar de materiais, né? Simplesmente utilizando a própria mente da pessoa, né? Mas só que esse livro ele não trata só de cura. Ele também trata de diversos temas ligados ao contexto da Cabala, discute conceitos fundamentais e com foco principalmente na Cabala hermética, né? Que surgiu com a absorção do misticismo judaico pelos cristãos durante o Renascimento, mas que se fortaleceu mesmo na virada do século XIX para o século XX, com as escolas de ocultismo, como a Golden Dawn e depois a Telema e mais que influenciaram a construção dessa interpretação da Cabala, que é a Cabala hermética. Bom, ele é muito didático, a forma como o autor se expressa é muito didática, a tradução é boa, é bem traduzido o texto, mas tem alguns erros. O ouro mesmo desse livro está nos exercícios, na minha leitura. Como o exercício que formula a árvore da vida no campo áurico da pessoa. E ele começa desde o básico, que é isso, até o avançado, que é o patchworking. Ele chega a tocar e passar e transmitir técnicas de patchworking, que não é um tipo de assunto que é muito divulgado em português aqui no Brasil. A gente não encontra muitos materiais a respeito disso. Mas tem erros nessa edição que eu não sei se são consequência da tradução
ou se é por conta de uma dificuldade no processo editorial, mas contém alguns erros que eu considero alguns até razoavelmente graves. Como, por exemplo, você vê na página 74 aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, na página 74, aqui, onde tem a palavra iode, aqui, eles traduziram, colocaram aqui LOD, ó. Era um I, colocaram um E. Provavelmente no texto original em inglês, a letra I aqui ficou muito parecida com a letra L, e na hora que a pessoa estava montando essa ilustração aqui, ela acreditou que fosse um L e colocou um L aqui, mas é iode, é um I, que é a representação de uma letra hebraica. Ou que também acontece uma confusão entre termos como, por exemplo, Ocidente e Oriente. Aqui na página 164, a gente vê que ele utilizou aqui, ó, que os sistemas ocidentais usam símbolos, tal, e apesar de se tornar comum nas práticas ocidentais, ainda precisam ser integrados com os sistemas orientais. Você vê que aqui ele fala assim: os sistemas ocidentais também usam símbolos, ainda que de modo mais concreto, como pode ser visto nas práticas tântricas. As práticas tântricas não são ocidentais, elas são orientais. Então tem esse erro aqui de colocação de palavras no processo aí da tradução da edição. Não sei de quem foi, como foi que aconteceu erros como esse, mas tem alguns durante a leitura do livro. E que isso pode incomodar algumas pessoas que são mais rigorosas, mais exigentes, elas podem se sentir incomodadas por esses problemas. Mas eles não são o mais complicado. Quando eu estava lendo esse livro, esse material, eu estranhei a forma como alguns exercícios estavam sendo apresentados. E teve oportunidades que o autor apresentou. Em alguns momentos ele apresenta mais de um método de uso da técnica que ele está apresentando, do exercício que é direcionado para uma determinada finalidade. Bom, quando eu estava lendo os exercícios de patchwork, por exemplo, ele tem uma repetição do texto do exercício num trabalho individual, pessoal, e com o trabalho de cura em relação a outra pessoa. Então tem uma repetição que eu fui consultar a obra original em inglês e essa repetição acontece no texto original. Então assim, não foi um erro da edição brasileira. Mas só que quando ele vai tratar do tratamento com a cura energética com as mãos, na página 170 aqui, por exemplo, a gente tem que, quando ele trata da mão direita, há um erro. Ele indica para colocar aqui no ponto 5, para você colocar a mão direita ao seu lado, utilizando a mão direita para poder dinamizar a energia em relação a outra pessoa. Você pode ver assim, que como é que a pessoa vai colocar a mão direita do lado do corpo e ao mesmo tempo impor a mão direita sobre outra pessoa, sobre o órgão que precisa ser tratado. Tem um erro aqui de tradução, de edição, sendo que eu não sei de quem foi. Isso aqui pode confundir alguma pessoa que não seja um leitor muito atento, tudo pode gerar algum transtornozinho para quem estiver lendo esse material. E já na página mais para frente, quando ele vai tratar do tópico 5 aqui, da tradução para a mão esquerda, ele tem um erro, porque ele repete a classificação de dinâmica elétrica que era para a energia característica da mão direita para a mão esquerda. E que, numa tradução mais correta para a mão esquerda, seria aquela energia constritiva, formadora e magnética, e não que ela é poderosa dinâmica e elétrica, como ela está colocada aqui, o que pode ser um erro de tradução, tá? Que no original ele fala da forma correta. Enfim, outro erro que a gente tem aqui é na página 189, quando o autor trata do método de utilização da energia planetária para mudar as condições materiais. Algumas páginas antes ele tinha tratado do uso dessas energias planetárias para a realização de cura. E aqui ele trata do método de utilização dessa energia para a resolução de coisas da vida material, do dia a dia. E aí tem um erro aqui que ele coloca no lugar, nos tópicos 5, 7 e 9, que o 9 está aqui na outra página, ele coloca a técnica como se fosse para cura, quando na verdade ela está sendo usada para outra finalidade. E aí isso pode gerar uma confusão, porque ele faz referência a termos, a forma de comunicar, e que mistura com a parte da cura, do uso dessas energias planetárias para a cura. Então, por exemplo, no item 1, ambos os exercícios têm o erro de serem textualmente idênticos.
no original, esses dois estão errados, porque eles estão idênticos no texto em inglês, o item 1. E aí, na hora da tradução, é lógico que a tradução vai ser igual. Então, eu suponho, não tenho certeza, não tem como saber, que a tradutora, por conta dessa identidade do primeiro, ela acreditou que todo o resto fosse semelhante. E acabou traduzindo tudo, só copiando um texto do outro. Mas o item 5, 7 e 9 são diferentes no texto em inglês, entre o que fala de cura e o que fala da aplicação desse método para a resolução de problemas da vida diária. Então, por exemplo, no texto 5, numa tradução correta, a gente poderia colocar assim, que após ter preenchido sua aura com a energia brilhante, foque sua atenção no assunto específico a ser tratado. Aqui ele coloca assim, concentre sua atenção na área específica ou órgão a ser tratado. Assim que aqui a gente não está tratando de órgãos da saúde. Aqui a gente está tratando de assuntos para resolver na vida. Então, tem esse erro de tradução aqui. Veja-o sendo realizado, que aqui é veja-o sendo preenchido com suprimento ilimitado de energia brilhante, para poder curar. Numa tradução correta, poderia ser veja-o sendo realizado e completado de maneira feliz e harmoniosa. E imagine-se preenchendo com esse suprimento ilimitado de energia brilhante, e que a energia vinda de todo o universo está sendo atraída para o seu corpo e aura e sendo direcionada para a realização bem-sucedida de seu objetivo. Já o item 7, a gente poderia traduzir assim. Caso seja familiarizado, imagine o símbolo planetário brilhando dentro de seu coração e trazendo força, vitalidade e saúde para o funcionamento de todo o seu ser. Imagine que essa luz se espalha para o resto de sua aura. Use a cor complementar para o símbolo do planeta ou simplesmente um branco brilhante. E o item número 9 desse exercício poderia ser traduzido assim. Quando completar, imagine a energia brilhante de sua aura sendo atraída para o seu coração, trazendo saúde, força e vitalidade, bem como a realização bem-sucedida do objetivo que você visualizou. Bom, esses erros que a gente identificou aqui, eles incomodam, eles são inconvenientes, mas eles não impedem a boa absorção do conteúdo e que a pessoa tire um excelente proveito da forma como o autor expõe esses materiais. É um texto muito bom mesmo. Ele tem informações que podem contribuir tanto para o leitor iniciante, uma pessoa que conhece pouco de Cabala, quanto para um leitor mediano e um pouco mais avançado. Ele vai conseguir tirar proveito desse texto, porque é um autor que tem muito conhecimento, muita sabedoria no trato com a Cabala mesmo, e que tem um foco muito na finalidade prática, né? No uso prático desses conhecimentos. Agora vamos tratar um pouco aqui a respeito dos conteúdos. A gente tem que o livro tem 7 capítulos, tem alguns outros textos, e aí o livro ele inicia com uma breve introdução que trata rapidamente uma contextualização histórica do que é a Cabala. A gente tem um prefácio e depois tem a introdução aqui. Na sequência, a gente tem um texto muito breve aqui, que explica como que é para ser feita a utilização desse livro. Como que se estabelece uma prática e a forma melhor de tratar com os exercícios que apresentam aqui. No capítulo 1, a gente tem a apresentação de um conceito de cura energética e uma abordagem dos conceitos básicos da filosofia hermética, dando destaque para as raízes da cura energética ocidental, elas estão na filosofia hermética, isso ele destaca bastante. Em seguida, o autor também apresenta um exercício de purificação que é para a pessoa praticar diariamente. É a primeira atividade que o leitor desse livro é proposta ao leitor desse livro. Em seguida, no capítulo 2, o autor apresenta o conceito, né, de oração, meditação e de ritual numa perspectiva hermética. Então ele traz uma técnica básica de oração, uma técnica de meditação e um ritual de sintonia com a tradição hermética, tá aqui, cabalística. Esse capítulo ele também tem a apresentação de um ritual muito interessante, que é o ritual das 6 direções, que envolve ativação de pontos energéticos no campo áurico da pessoa, ligado com a árvore da vida, e que é muito interessante. E o autor, ele inclusive afirma que a prática desse exercício equivale à prática dos rituais do pentagrama. É um exercício bem poderoso
Bem interessante mesmo, muito bom. Eu gostei muito. Em seguida, no capítulo 3, o autor ele trata de uma maneira um pouco mais extensiva aqui a respeito da teoria mesmo cabalística, os conceitos cabalísticos a respeito da árvore da vida, tendo como base o livro da formação, o Sefer Yetzirah. Bem como o uso das letras hebraicas para fim de cura, tal, ele dá uma aprofundada nessa parte mais teórica cabalística mesmo. Os exercícios que tem aqui, eles envolvem as letras hebraicas. Ele trata do exercício do pilar do meio e do exercício da espada flamejante também. Todos envolvendo a ativação da aura com ligação com a árvore da vida, né? É um capítulo muito interessante também. Acredito que seja um dos mais densos aqui de informação, mas é muito bom para a pessoa poder ter um panorama geral da parte teórica da Cabala. Também não é muito profundo, é superficial, mas ele apresenta de maneira bem didática e que vai contribuir para o conhecimento das pessoas que têm interesse em estudar esse assunto. No capítulo 4, que é logo à frente aqui, o autor vai tratar do patchwork, que eu considero o capítulo com o tema mais avançado aqui desse livro. Porque aqui ele vai tratar de uma técnica que envolve a penetração através de meditação nos domínios das esferas da árvore da vida. Então, é um trabalho que oferece certos riscos para a pessoa que não seguir a técnica de maneira prudente e adequada, mas que é um trabalho muito profundo e muito transformador da vida. E que geralmente não tem muitos materiais em livros em português. Se vocês tiverem alguma recomendação de um livro bom em português para que a gente traga aqui no canal, pode colocar aí nos comentários, que é uma coisa boa para contribuir. Bom, esse patchwork que ele trabalha aqui, ele tem foco tanto na cura física, quanto na obtenção da iniciação do estudante de Cabala. Então ele trata com uma diversidade de focos aqui dentro e de maneira bem profunda. Ele passa uma técnica de um primeiro exercício, especificamente para trabalhar com o caminho entre Malkut e Esod, mas só que ele deixa um template, um modelo aqui de exercício para você conseguir fazer isso com todos os caminhos da árvore da vida. Ele recomenda, tem a forma como ele recomenda o exercício, a prática, tudo que eu não vou explicar aqui, porque o interessante é fazer a leitura e absorver da maneira como o autor quis expressar esses conteúdos. O capítulo 5, que é o próximo, a gente tem que ele trata da fisiologia cabalística e alquímica. Aqui ele fundamenta diversos assuntos que ele tratou anteriormente. Ele apresenta qual é o fundamento esotérico daqueles assuntos que ele tratou nos outros capítulos, mas só que ele traz aqui com uma linguagem magística e cabalística. Ele discute o corpo etéreo, ele fala do funcionamento, de como cultivar e direcionar a energia psíquica. É um capítulo muito interessante. É aqui que ele apresenta o trabalho de cura com as mãos e como fazer crescer a energia etérea dentro do corpo para poder direcionar ela para a finalidade que se deseja. No capítulo 6, o autor discute principalmente o uso das energias planetárias para a finalidade de cura e para a finalidade de resolução de situações da vida, de interesse do praticante. É outro texto bem interessante e que tem uma utilidade grande para a vida diária da pessoa. É muito bom, esse texto aqui é muito bom, muito legal. E apesar de ser introdutório, óbvio, que tem livros inteiros escritos só falando de como trabalhar com energia planetária, né? Mas aqui ele apresenta uma forma simples, direta, que não necessita de material, não necessita de aparato nenhum, é só utilizando o poder mental que a gente tem, de visualização, de concentração e de direcionamento da energia. O 7º capítulo, que é o último, ele discute uma ética da prática da cura energética e aborda de maneira bem sucinta práticas que possibilitam que a pessoa, o praticante, consiga entrar em contato com o seu mestre interior. É um capítulo muito interessante, é um fechamento singelo para todo esse material desse livro. É um capítulo que não é muito denso teoricamente, então é agradável de ler e que conclui direcionando a pessoa para buscar a luz interior, que pode conduzir para mais conhecimentos e mais aprendizados. Depois aqui tem a consideração final, as considerações finais. A gente tem um glossário com algumas palavras e a explicação dos termos.
Não é muito grande, mas é bem claramente explicativo, simples para consulta rápida. E aqui no final tem uma bibliografia recomendada pelo autor para leitura. Esses livros aqui são muito bons. A maioria deles não tem tradução para o português, apenas alguns, mas são livros muito bons e de leitura recomendável, né? Bom, esse aqui é o livro que eu trouxe. Eu recomendo que ele seja adquirido por vocês, porque embora ele tenha alguns erros na edição, né, que eu não, como eu falei, eu não sei se é decorrente da edição ou da tradução, ele não atrapalha que você absorva o conteúdo e consiga tirar um excelente proveito se você é um ocultista que trabalha com uma abordagem moderna e que tem interesse na finalidade prática, tanto de cura quanto de trazer ela para a sua vida própria, não só uma abordagem do ocultismo teórico, né? Bom, eu lembro vocês que vocês podem adquirir ele por um link que está aí na descrição, no primeiro comentário fixado desse vídeo. E se você fizer isso, você vai contribuir para a continuidade desse canal e para a divulgação de materiais em conteúdo sobre alta magia em língua portuguesa. Se lembre de assinar o canal, deixar seu like aí no vídeo e até a próxima.